Olá, estamos aqui para mais um programa do Veredas, é um programa que é da responsabilidade da criação do Departamento de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo. O programa ele tem como objetivo, por um lado, fazer divulgação dos trabalhos e das produções dos professores, mas também de produções dos estudantes de graduação, como dos estudantes de pós-graduação, que estão ligados à área de ciências sociais. Nós temos nesse programa, nessa entrevista, que tem como foco a cultura das periferias, e a cultura das periferias estão localizando nelas a discussão das mudanças climáticas, quais são os impactos que ocorrem dentro das mudanças climáticas na questão das culturas das populações da periferia. Nós temos aqui para conversar com a gente, nos trazer tanto algumas abordagens, a aluna Giovana Castro, aluna do 4º ano de Ciências Sociais. Depois ela pode falar um pouquinho. Ela ganhou um prêmio de iniciação científica com a pesquisa, com um projeto que ela elaborou conjuntamente com a professora Rose. E temos então a professora Rose Segurado, que é professora do programa de Ciências Sociais e professora também das Ciências Sociais, da área de Política. Eu começo talvez colocando aqui um primeiro ponto de estímulo para nós conversarmos, que é de fato olhar talvez para a grande questão de nós precisamos localizar talvez esses dois elementos de articulação. Por um lado, a questão da cultura das populações periféricas e com tudo isso que envolve, e a questão do clima, e principalmente a questão das mudanças climáticas. Nós podemos então dizer que o nosso tempo, que nós com uma certa fluência definimos como moderno, nós observamos que cada dia uma de suas marcas ela evidencia a existência de mudanças e também de transformações que operam de modo muito rápido, talvez cada vez mais rápido, mudanças em um profundo estilo de vida. Isso eu coloco talvez como um dos grandes elementos que nós precisamos olhar para esses dois elementos, tanto a cultura das populações de periferia e as mudanças climáticas, nesse impacto que teriam então nisso que nós podemos definir como a mudança de um estilo de vida, não apenas a mudança só de uma época, mas efetivamente diante de questões assim, a vida é diferente. Então quando, num senso comum, as pessoas dizem, o mundo hoje é diferente, efetivamente é diferente. Então a primeira questão que eu colocaria aqui para a gente, enriquecer a nossa conversa, é o que nós podemos ler esses dois elementos a partir dessa ideia de que há uma mudança de um estilo de vida. Bom, acho que são duas questões muito importantes para nós, né, que atuamos na área de ciências sociais, que temos toda uma formação, estudos para compreender a complexidade dessa questão, né? Então, inicialmente, você coloca esses dois grandes eixos, né, que é pensar as periferias, a cultura periférica e pensar também a questão ambiental, a questão climática, que é uma questão que está cada vez mais na ordem do dia.
Então, acho que a primeira coisa, a gente falar um pouco das periferias, quer dizer, historicamente, as periferias sempre foram tratadas como algo à margem da cidade. Então, a sociologia urbana, por exemplo, tem muitos estudos que mostram essa questão, sociólogos muito importantes mostrando que era como se existe uma cidade e existe aquilo que é a margem da cidade. E durante muito tempo essas populações, e ainda hoje de certa forma, eram populações extremamente estigmatizadas. Eram populações que aquele que mora à margem é marginal, marginal no sentido mais pejorativo, mais negativo. E era como se nesse lugar você só tem problemas, você só tem pobreza, você só tem miséria, você só tem crime, né? E, felizmente, de um período recente para cá, nós começamos a poder olhar para as periferias de uma outra forma, né? Então, a gente pensar que a gente tem pobrezas, sim, muito, vou falar um pouco delas, mas a gente tem muita riqueza na periferia. E quando nós olhamos principalmente para a questão cultural, a riqueza, a diversidade, né, é muito interessante. Então, hoje em dia, nós temos contato pela música, com artistas periféricos, pelo cinema, mostrando uma produção e uma periferia que tem algo a dizer, tem algo a contribuir e que trabalha nesse sentido. Então, acho que é muito importante nós pensarmos essa questão, né? Existem pobrezas, mas existe muita riqueza e muito conteúdo importante na periferia. Rose, deixa eu só colocar uma pimentinha no que você está colocando, porque no meu entendimento, eu acho que o problema está aqui. Se pensa, tá, ou se leva talvez uma leitura de que se reconhece, existem mudanças, mas que essas mudanças elas só podem ser percebidas na medida em que elas provocam a mesma coisa em todas as pessoas. Talvez aí está o problema. Nem todas as pessoas são iguais, então quem mora na periferia não é a mesma pessoa que mora, sei lá, nos Jardins ou algum outro lugar não da periferia. E isso que você coloca, essa cultura da população periférica. Isso significa que os problemas também não são os mesmos. Eu concordo com você, muitas vezes é uma questão de riqueza e de pobreza. Não, não é, porque você vai encontrar isso em ambos os lugares, tá? No periférico, na periferia da cidade e no centro da cidade. Né? Então, isso que você está colocando, se você olha nessa direção, quer dizer, essa necessidade de entender que os problemas não são os mesmos, as pessoas não são as mesmas. Isso, perfeito. Acho que tem uma coisa que é muito importante quando eu falo da riqueza e da pobreza, é porque sempre é associado que a periferia é só pobreza, é só marginalidade e a riqueza está em outras regiões mais centrais da cidade. E quando nós vamos à periferia é que nós conhecemos a riqueza cultural. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, já há mais de uma década, nós temos uma cena cultural inventada na periferia, que são os sarais. O que são os sarais? Então, assim, poetas da periferia, com população dessas periferias, jovens, não só jovens, idosos, mulheres, homens, que vão para espaços públicos, uma praça, uma biblioteca municipal, uma escola, para falar as suas poesias. E uma qualidade literária com prêmios e prêmios internacionais importantíssimos. É isso que eu estou falando, é uma riqueza, né, importantíssima, né, que a periferia ensinou para uma cidade como a nossa, e essa experiência, por exemplo, do sarau, hoje é uma experiência vivida em muitas partes da cidade. Então, eu acho que esse é um ponto importante, por isso que eu falei, a gente tem riqueza e tem pobreza, né? Como temos em outras regiões. Acho que do ponto de vista, quando pensamos uma questão ambiental, uma questão climática, eu acho que tem um ponto que é muito importante, quer dizer assim,
toda a população de uma cidade, de um país, do planeta, vai vivenciar, está vivenciando efeitos e impactos de uma mudança climática, de uma mudança ambiental. As pessoas vivenciam de maneira igual? Não. E acho que essa é a sua questão, é muito importante, Eulálio. Por quê? Porque se eu moro numa região periférica, que, por exemplo, nós sabemos, tem baixíssimo nível de esgoto, né? Quando eu tenho uma chuva forte e isso alaga, né, nós sabemos que um conjunto de questões de doenças, de lixo, etc., etc., que vem para essa população. Nós sabemos que essas regiões, por exemplo, são regiões que elas têm um adensamento do ponto de vista do processo de construção das moradias e pouco espaço para árvores. Né? Então, quer dizer, as temperaturas desses lugares, elas muitas vezes são maiores, são mais altas, o que aumenta a precipitação de água e, portanto, vai gerando esse ciclo. Eu queria citar aqui 3 estudos muito importantes feitos recentemente. Um é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que traz um dado que é assustador de pensar. Que nós vamos ter aproximadamente 3,5, 3,6 bilhões de pessoas que vivem em áreas vulneráveis no planeta, no que diz respeito à questão climática. É um número elevadíssimo. Né? Esse estudo, que é um estudo geral do planeta, ele conversa com 2 estudos brasileiros, inclusive para falar de novo da riqueza da periferia, um deles feito pelo Complexo da Maré, que articula uma série de organizações não governamentais, e eles fizeram um estudo interessantíssimo sobre os riscos e a vulnerabilidade climática na maré, apontando caminhos, apontando possibilidades, como, por exemplo, que a cobertura dos tetos das casas, né, eles possam ser pintados de branco, né, por uma questão, né, que diminui, né, o calor, né, ou podem ter cultivo de plantas, né, que também ajuda a diminuir isso, né. Todo um processo de educação ambiental com relação à questão do lixo, com relação à questão, né, da água. Então, a gente vê uma população periférica numa área com pouca ou com uma insuficiência de política pública para enfrentar essas questões, e a população local fazendo projetos, fazendo iniciativas para que essa questão, né, prospere, né? E, inclusive, em muita medida, dando boas lições ao poder público, que deve, quer dizer, as questões de infraestrutura, né, é muito difícil que uma população consiga se organizar para fazer uma canalização de esgoto. Né? Então, aqui, Rose, eu acho que você coloca talvez uma questão, um ponto para nós fazermos essa leitura do impacto, né, das mudanças climáticas na periferia, a partir de toda essa ideia. As pessoas elas são diferentes, elas têm histórias de vida diferentes. Então, esse impacto, tá, que as mudanças climáticas vão produzir nas populações periféricas, ela tem que ser lida por esse princípio. São pessoas que têm um estilo de vida, que têm um modo de vida que ele é diferente. E aí você colocou aí um adendo, tanto uma informação, que é a questão da vulnerabilidade. Me parece, não sei, e aqui eu queria dar um pouco a palavra para a Giovana, sabe, você possa falar. Me parece que o teu projeto de ser vai entrar aqui nesse território, tá? Que é exatamente compreender isso. Assim, o impacto das mudanças climáticas, assim, no planeta Terra.
Mas na sociedade, nas populações periféricas, esse impacto está ligado. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, Rose. Mas parece que está ligado a esse princípio, que é o princípio da vulnerabilidade. Perfeito. Giovana, gostaria de colocar alguma ideia e depois a gente volta à tua... Voltando ao que você falou anteriormente, você citou que não é mais um momento que a gente vive, né, dessas mudanças climáticas. E aí os cientistas colocam isso como uma era já. É uma era que está mudando o modo de vida das pessoas para pior, está piorando o modo de vida delas. E aí você estava falando da periferia, a Rose citou os estudos, e um desses estudos é muito bacana porque ele fala sobre o risco. E o risco que essas populações sofrem, que estão na periferia das cidades, é a soma da probabilidade que tem de acontecer algum desastre, mais o impacto que elas sofrem. E aí, dando gancho também para o painel intergovernamental, eles já colocam nos seus relatórios que a era que a gente está vivendo tem tudo a ver com os impactos dos seres humanos mesmo sobre a natureza. Então, eles já encaixam essa discussão sobre as populações periféricas, sobre as pessoas que estão à margem da sociedade, que elas estão sofrendo muito mais por conta dessa crise que a gente está vivendo, essa crise climática, né? Essa emergência climática. E, enfim, aí eu achei muito interessante citar isso, né? E aí isso também tem tudo a ver com a minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa sobre memória das pessoas em Brumadinho e Mariana, porque teve lá as tragédias crimes, né? E aí elas perderam tudo. E não sobrou nada. Nada mesmo, assim. Quando você vai lá, você olha as imagens, não sobrou nem, e como a Rose já citou, não sobrou nem escombros, né? Não sobrou quase nada. E aí eu quis explorar um pouco essa discussão da memória, né? Porque é o que sobra, é a memória. E o medo também de perder essa memória. E as pessoas que vivem também na periferia, elas correm esse risco de perder tudo, porque elas estão muito mais vulneráveis a muitos desastres climáticos. E aí o que sobra é a memória. E eu quis explorar um pouco essa questão de como eles preservaram a memória, o que eles estão tentando fazer para recuperar isso que eles perderam. E aí eu coloco um questionamento de que se é possível recompensar isso com os desastres causados. Eu sei que Mariana e Brumadinho não foi exatamente por conta de mudanças climáticas, mas foi por conta de ações dos homens que destruíram aquele ambiente, exatamente. E isso tem tudo a ver com mudanças climáticas, a era que a gente está vivendo, que é a era do antropoceno, né? É o homem fazendo coisas contra a natureza, e a natureza, ela simplesmente está se acabando, ela está se autodestruindo não, né? Mas ela está sendo destruída. E eu acho que, apesar de não ser das mudanças climáticas, tem tudo a ver, tudo se casa, a discussão, né? Legal. Você quer voltar, Rose, à questão da vulnerabilidade? Eu acho que essa coisa da vulnerabilidade é muito interessante porque, por exemplo, se nós formos pegar nesse painel intergovernamental, um dos dados colocados é que parte expressiva dessa população vulnerável vive em áreas como favelas, áreas de encostas. Então, quando a gente tem, né, por exemplo, momentos com muitas chuvas, né, parte dessa população está muito exposta a viver situações de desbarrancamento, né, como a gente tem frequentemente no Brasil. É curioso quando a gente fala mudança climática já, porque as pessoas falavam, daqui 10 anos. Não tem daqui 10 anos, é agora já. Então, eu me lembro que nós tínhamos um período que essa questão das encostas, das construções em morros, nessas áreas vulneráveis, era um alerta nos meses de janeiro e fevereiro, que são os meses de verão, onde tem mais chuvas. Mas isso não é mais assim.
Já há algum tempo, né, esse fluxo de chuvas nesse período, ele vem se estendendo em outros meses do ano. Então, essa vulnerabilidade nessas localidades, nessas ocupações, ela é uma preocupação muito grande, porque é perda de casa, é perda de vida, são impactos muito violentos. E aí, voltando também a falar na vulnerabilidade e na diferenciação que a gente tem entre as pessoas que ocupam essas áreas ou pessoas que ocupam áreas mais centrais da cidade, nós vamos perceber por uma pesquisa que o Greenpeace fez, uma pesquisa muito interessante que se chama Justiça Urbana. E é uma pesquisa que eles vão perguntar para as pessoas como você entende a mudança climática, como você acha que ela afeta, né, nosso país, a nossa cidade. E traz alguns dados que é uma pesquisa de percepção, isso é muito importante. Porque à medida que as pessoas tenham essa percepção, elas conseguem ampliar uma consciência e poder ter iniciativas como essas da Maré, que eu citei, né, anteriormente. Né? Mas, por exemplo, né, uma das questões colocadas ali é como que as pessoas se sentem. E eles fazem uma pesquisa pegando todas as classes sociais, da classe social A até a E, que são os mais pobres. O que nós vamos perceber? As classes C, D e E são as que se sentem muito inseguras. E é óbvio, eu tenho um morro aqui, eu estou pendurada, minha casa está pendurada no morro. Então eu sei que à medida que a água vai, né, amolecendo a terra, né, o próximo passo é tudo isso desbarrancar. Então, uma sensação de muita insegurança. Então, nós estamos falando classes C, D e E, são as classes mais pobres. E aí, no caso brasileiro, a questão climática e ambiental, ela vai ter um ingrediente a mais, que é a questão racial. Por quê? Porque as populações pretas e pobres e pardas do nosso país, elas são a população mais pobre, elas são as pessoas que constituem, que moram nesses lugares majoritariamente, e essa população também é a que se sente mais insegura e mais vulnerável. Eu acho que dentro do que você está colocando, Rose, eu entender aqui, explorar aqui uma ideia que eu acho que ela é extremamente importante. Você costuma dizer que a periferia é marginal. Ela não é marginal, ela é marginalizada. Isso. Então aqui uma diferença que acho que nós precisamos provocar essa discussão. Então, quando você coloca aquela ideia da vulnerabilidade, a vulnerabilidade, ela não é marginal, ela é marginalizante. Tá? E aí, então, isso possa explicar um pouco essa questão que você está colocando. Inclusive tem alguns estudiosos, não é uma coisa consensual, mas alguns trabalham com um conceito que eles vão chamar de racismo ambiental ou de racismo climático, justamente para mostrar, bom, se 76%, segundo essa pesquisa do Greenpeace, acham que as populações periféricas, os mais pobres, os pretos, são os mais afetados, né? Nós vamos ver que nós precisamos de política pública urgente para essas áreas, para diminuir, né, essa percepção e essa sensação de insegurança. Segundo, para poder diminuir esses efeitos, esses impactos. Isso não ocorre frequentemente, né? Então, nós vemos, por exemplo, eu queria citar o exemplo de uma região muito central, muito próxima, que é a PUC de São Paulo, que é a Avenida Pacaembu, onde, há alguns anos atrás, nós tínhamos altas inundações, muito grande nessa região, coisa que, felizmente, não temos mais. É verdade. Não temos mais porque foi feita uma obra que chama piscinão, uma tecnologia para isso, né?
É uma das regiões mais nobres da cidade. Houve um grande investimento aí. Por que que para a população marginalizada, como você bem chamou a atenção, nós não temos o mesmo atendimento, a mesma assistência? Legal. A gente está, infelizmente, estamos chegando ao final. A conversa agora aqueceu. Nós temos muita coisa aqui para falar e eu gostaria de pontuar duas coisas. Uma dita pela Giovana, outra dita por você, Rose. E a gente vai ter que condensar bem isso. Você falou da questão da memória, você falou da questão da justiça climática. 1 minuto para cada uma falar sobre isso. Vai lá, Giovana. Giovana, como é que você viu na tua pesquisa o papel da memória? Olha, além de ser um sentido mais subjetivo, a memória também serve para instituir políticas públicas. Então, se eu tenho toda essa população que sofreu com essa tragédia, independente de onde for, Brumadinho, Mariana, Complexo da Maré, a memória ajuda a reconstituir o lugar. Então, eu preciso de políticas públicas. Eu preciso do poder público escutando as pessoas que estavam ali, sofreram com aquela tragédia, para entender como é que eu vou reconstituir o lugar, como é que essas pessoas podem viver de maneira digna naquele lugar, sem perder aquilo que, enfim, faziam elas serem comunidade, né? Porque a memória também é isso, é você lembrar da comunidade em si, das pessoas que moravam do seu lado, da sua família, daquele quadro, daquele bichinho de pelúcia que sua mãe deu. Então, eu acho que a memória traz esse papel importante para o poder público. Legal. Rose, 1 minuto. Vou seguir a mesma linha da política pública, do poder público, e que eu acho que a sociologia, os estudantes de ciências sociais, eles têm contato com estudos como esses que eu citei aqui, que nos ajuda a pensar políticas públicas e políticas públicas para diminuir esse impacto, para diminuir esse sofrimento, para que a gente não tenha cenas como a que nós vimos no estudo feito pela Giovana, que as pessoas vão perdendo a memória, perdendo a referência, porque os seus espaços foram destruídos por alguma enchente, por alguma inundação ou, né, no caso de Brumadinho e Mariana, por algum impacto de uma barragem. Ok. Giovana, muito obrigado Obrigada. por você ter aceitado o convite. Eu acho que nesse momento, talvez muitos colegas, na hora que estiverem vendo o programa, muitos colegas vão dizer, cara, por que eu não estou ali? Pode estar aqui, tem espaço para quem quiser estar aqui. Tá? Parabéns, de fato, pelo trabalho e continua. Tá? Obrigada. Não para não. Rose, minha amiga, obrigado por ter convite. aceitado o convite. Foi assim, bem em cima da hora. Eu liguei para a Rose há pouquinho tempo e ela falou, não, vamos lá. Obrigado. Acho que você traz aqui para nós alguns elementos que são extremamente importantes. Quer dizer, a questão climática não é o modismo. É aquilo que você colocava há pouco. Não é para pensar daqui a 10 anos. Dizer, eu estou bem. Não, é que não é isso. Está aí. Está aí. Quer dizer, qualquer chuva, ainda em alguns lugares, atemoriza. E isso é sério. Obrigado. Eu que agradeço o convite, uma honra estar À aqui. disposição.